eu vou claramente provar, sem dúvidas, que a segurança eterna do crente é extremamente bíblico. Tá? A segurança eterna, um outro jeito para dizer isso é uma vez salvo, sempre salvo. E uma vez salvo, sempre salvo, é extremamente bíblico. Deixa eu te mostrar umas coisas aqui, em 1 João, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a vós, o que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendas a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Então, aqui fala que é possível saber, né? Então, tem muitas pessoas que tentam convencer você que você não pode saber, né? Mas você vai acreditar eles ou você vai acreditar a Bíblia? Tá? Eu acredito a Bíblia. Em Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. De novo, vida eterna. Lembrando que Deus não pode mentir. E como a gente sabe que Jesus Cristo foi Deus manifestado na carne, olha que Jesus Cristo, né? Olha que Deus falou em João capítulo 3. Então, estou te mostrando versículos 15 até 18. E Jesus falou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você não é salvado pelas suas obras, você não se salva, tá? Você precisa ser salvo pelo Cristo. Jesus Cristo que te salva. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá? Se você crê em Cristo, né? Se você bota sua fé em Cristo, e não sua fé em você, em suas obras, coisas assim, né? Se você bota sua fé em Cristo, você vai ter a vida eterna e você não vai ser condenado, tá? E por causa você não vai ser condenado, né? O crente não é condenado, tá? Então, se você não é condenado, é uma vez salvo, sempre salvo. Se você tem a vida eterna, é uma vez salvo, sempre salvo. João 3:36, isso foi o João Batista que falou isso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Então as pessoas que não acreditam em Cristo, né, que não bota fé em Cristo, eles não têm a vida eterna, eles já é condenado e a ira de Deus permanece neles, né? Mas no crente, o crente tem a vida eterna, o crente não é condenado. O crente tem a vida, tem Cristo. Tá? Jesus falou em João capítulo 5, verso 24, na verdade, vós digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não
entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá. Ó, na verdade, tá. Você pensa que Deus está mentindo para você? Eu não penso. Eu não penso que Deus está mentindo. Deus não mente. É impossível para ele mentir. Ele prometeu vida eterna. Você crê em Cristo, né? Ó, e rapidinho, isso é importante. O Evangelho, né? É que Jesus Cristo morreu para os seus pecados na cruz. Né? Ele foi crucificado para os seus pecados. E ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou para a sua justificação. Né? E porque ele morreu por seus pecados na cruz, sim, ele claramente pode te dar vida eterna. E porque ele morreu por seus pecados, né? Se você bota sua fé nele, você é justificado, você é salvo, você tem a vida eterna. E porque ele pagou seus pecados, você tem uma salvação que ninguém toma de você. Você não perde sua salvação e Deus não tira de você. Você tem a vida eterna. Isso não é uma vida temporária, é uma vida eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. João 6:35. E Jesus lhes diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Tá? João 6:47. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Cara, quantas vezes ele precisa falar para você? Né? Pra gente, ele dá a vida eterna, cara. João 10, 28 e 29. Jesus falando de novo: Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então tem pessoas, e ridiculamente eles pensam que eles podem perder a salvação, ou eles pensam que Deus toma a salvação deles, né? Se eles pecam. Mas não, olha o que fala aqui, né? Jesus fala que ele dá a vida eterna. E ninguém que tem essa vida eterna vai perecer. E ninguém vai arrebatará da mão de Deus, né? Na mão de Cristo, né? Na mão do Filho, nem na mão do Pai, né? E ele te deu isso de graça. Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Um dom é uma coisa, um presente que né? Se você recebe um presente, um dom, né? Você não paga para esse dom, porque esse presente, né? Porque se você precisa pagar por um dom, se você precisa pagar por um presente, não iria ser um presente, não iria ser um dom, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, tá? E porque ele está dando isso para você de graça, cara, ele falou que é uma vida eterna, você não perde isso não, cara. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto
não vem de vós, é dom de Deus, né? Ó, a graça não vem de você, é um dom de Deus. Ele está oferecendo a graça. A graça é uma coisa que você não merece, mas ele tem, né? A graça não é baseada no seu mérito, tá? Mas Deus está oferecendo isso para você, como um dom, como um presente. A graça, ó, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Então, claramente, a salvação não vem das suas obras, né? A única coisa que a gente merece é a morte e o inferno, né? E o lago de fogo. Mas né, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Tá? Graças a Deus. Tito, capítulo 3, versículos 5 até 7. Não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o Salvador, não você, tá? Para que, sendo justificado pela sua graça, né? Graça de Deus, tá? Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você tem vida eterna porque você é justificado pela graça de Deus, né? Não é pelas suas obras que você se faz. Né? A graça é um dom de Deus. Ele está dando para você. Jesus Cristo falou que você né? Falou de novo. Vou te mostrar de novo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Ele não mentiu quando ele falou isso. Isso é João 3, 15. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Está falando isso sobre Cristo, que Jesus que salva o crente perfeitamente. Tá? Porque é uma vez salvo, sempre salvo. Hebreus 9:12, nem por sangue de bois ou bezerros, mas por seu próprio sangue. Está falando isso é sobre Cristo, não você, né? Está falando o seu próprio sangue. Está falando por sangue de Cristo. Tá? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E essa eterna redenção é para a gente. Tá? Foi o sangue dele. Não o seu sangue, foi o sangue dele. Mas o sangue dele foi para a gente ter uma eterna redenção, uma vez salvo, sempre salvo. Também no começo de Hebreus, no comecinho de Hebreus, fala, havendo Deus antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, fala-nos nestes últimos dias pelo Filho, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tá?
Foi Jesus Cristo por si mesmo, tá? Que nós purificou a gente de nossos pecados. Né? Foi ele por si mesmo, tá? E ó, Isaías 51, versículo 6. Levantarai os vossos olhos para os céus e olhar para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelheceria como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Isso foi Deus que falou isso, que dizeu isso, né, em Isaías 51, versículo 6. Ó, fala, quando ele salva, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida, né? Claramente, uma vez salvo, sempre salvo, né? Eu comecei com esse versículo aqui em João 5,13. Eu vou te mostrar um pouco mais desse capítulo. João 5,13 está aqui, né? Mas vou começar de 10 e ler até 13. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, que os credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendas a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus, tá? Então, ó, as pessoas que falam que você pode perder a salvação, eles estão chamando Deus de mentiroso, né? Porque eles não estão eles não estão acreditando o testemunho que Deus deu do seu Filho, né? de Cristo. E o testemunho é este, né? O recorde é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ó, qualquer pessoa que não está acreditando nesse recorde, esse testemunho, eles estão chamando Deus de um mentiroso, tá? E Deus não é mentiroso, é impossível para ele mentir, ele não pode mentir. Então, as pessoas que pensam que Deus é mentiroso, né, que blasfêmia, né? Mas eles não sabem se tem a vida eterna, porque eles estão confiando nas próprias obras e não no recorde que Deus deu de Cristo, né? Eles não estão crendo em Cristo, eles não acreditam no Evangelho. O Evangelho é que Deus foi manifestado na carne, né? Que Jesus Cristo morreu por nossos pecados na cruz, e ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e que ele é totalmente capaz em justificando a gente de todas as coisas, tá? Jesus Cristo é o Salvador, não é você. Ele dá vida eterna, e a vida eterna é uma vez salvo, sempre salvo.